Imagine um rapaz com 32 anos de idade correndo atrás de um sonho e passando fome por conta disso. A pergunta que vem é: ele é uma vítima? É um vilão? É burro? Produto do meio? Ou ele é muito inteligente, está vendo algo que eu não esteja vendo? Tudo isso, nada disso ou outra coisa. Senhores, sejam muito bem-vindos, né, ao canal Acênicos. Muito obrigado pela vossa presença, tá bom? Espero que esteja tudo bem por aí, tá? Dessa vez eu não vou pedir like, mas eu vou pedir um favor: feedback. Eu estou mudando a minha maneira de comunicar e eu acho interessante saber o que os senhores pensam da maneira que eu me comunico aqui. Se querem que eu faça esse formato mais conversa, tipo, vou dar o play aqui no vídeo do Acênicos e vou continuar fazendo as minhas coisas, ou algo mais direto ao ponto, chamativo, com ganchos e tudo mais, tá? Esse vídeo eu vou fazer de maneira mais tranquila, tá certo? E, por favor, os senhores podem dizer aí o que acham. Isso aí vai me ajudar bastante, tá certo? Pois bem, o vídeo em questão, a história em questão é de um rapaz que tem um canal chamado The Prism. É assim que ele se intitula, pelo menos é assim que eu vi na apresentação do canal dele. E o pano de fundo, a linha da história, é de simplesmente um camarada que está correndo atrás de um sonho, que é se tornar jogador profissional de Fortnite. E para isso ele está passando situações, ele está passando por privações. E ele fez um vídeo dizendo que ele está inclusive passando fome, né? Inclusive no vídeo ele chega a tirar até assim, com respeito, dando pausa e tudo. Mas ele tirou a calça para mostrar os buracos, né, que estão na calça dele. Sem ter muito o que comer, tem uns gatinhos e assim, ele dá prioridade para os gatinhos também, né, que acaba se tornando ali uma companhia dele, e eu entendo isso. E foi pra internet, foi pro YouTube para pedir ajuda. Quando o vídeo foi a mim recomendado, tava com, penso eu, mil inscritos e umas 3.000 visualizações, né, no vídeo dele. E aí quando eu fui ver de novo já tava tipo com 200.000 visualizações, e passaram tipo 2 dias, eu fui ver de novo 600.000, e provavelmente vai crescer muito mais. Muita doação que ele recebeu, e que Deus abençoe, que ele saiba o que fazer com cada centavo das doações e que seja realmente muito pro bem dele, né? E eventualmente pessoas também que ele possa ajudar de maneira sábia, tá bom? Essa é a linha histórica. Existe um outro ponto, que são pessoas que começaram a fazer vídeos sobre ele. E aí, cada um dá a sua opinião, cada um dá a sua visão de vida, né? E aí uma coisa que eu vi que me chamou a atenção é a questão ele tem que virar homem. Claro que existe um contexto para a pessoa ter falado o que falou, né? Não podemos ser levianos. Mas eu achei muito interessante isso. Tá correndo atrás de um sonho e tal, mas isso tem que ser homem, nem sempre a gente faz tudo o que a gente quer e tal. E me chamou muita atenção essa fala, tá bom? E eu quero comentar sobre isso, eu quero dar a minha visão sobre essa problemática toda aí. Para começar, é importante também falar sobre a vida que ele teve. É um vídeo longo, tá? É um vídeo de 1h30, e ele relata que a vida dele realmente teve muitas dificuldades. A mãe dele simplesmente o abandonou, simples assim, foi embora. Algum tempo depois, o pai se casou com uma mulher que não se mostrou ser muito aberta e receptiva a ele. E isso gerou dificuldade, gerou frustração, gerou insegurança nele. E eu acredito que isso tudo ajudou ele chegar no ponto que ele está hoje. Muito do que acontece com as nossas vidas são fruto do que aconteceu no passado.
Por isso que temos que ter consciência, mesmo porque se alguma coisa for muito ruim, traumática, isso não quer dizer que você é obrigado a conviver com isso sempre. Isso quer dizer que você vai ter um dever de casa para fazer, se você quiser ter algo diferente na vida, né? Falo inclusive para minha própria consciência, né? Os meus desafios hoje que eu preciso enfrentar a ponto de entender que eu tenho que crescer e que eu estou crescendo nas áreas que eu quero, né? Os meus dilemas pessoais. Mas enfim, e aí esse camarada ele foi sobrevivendo, né? Um dia muito tímido, disse que um dia botou na cabeça que queria encontrar alguém, encontrou uma pessoa, mas foi um relacionamento muito conturbado, o que não é muito estranho de acontecer quando você tem eu entendo, né? Que ele tem uma carência emocional. Quando você tem isso, a tendência é você encontrar um predador social por aí, no caso dele, uma predadora social, que acaba sugando dele, né? Acaba se aproveitando emocionalmente dele, né? E aí vieram outras situações, uma atrás da outra e tal, e enfim, o levou nessa situação que ele está hoje, ou pelo menos que ele estava, né? Pela maneira que ele estava falando, pelo choro, pela tristeza, Deus ajude que não, mas parece que você vê ali qualquer traço assim, ou de uma tristeza muito grande, ou de uma depressão. Espero que não. Mas é isso, é a realidade que apareceu na vida do camarada, né? E aí, enfim, vem uns comentários, né? Como eu já falei, tem que virar homem, nem sempre a gente faz aquilo que quer. Quem está ajudando ele pode estar correndo o risco de fazer ele insistir num sonho que não dá certo e tal. Isso me deixou bastante pensativo. Opinião, cada um tem a sua, e a opinião diz muito mais sobre quem dá do que sobre quem recebe. Teve uma visão também que eu vi aí de alguém falando sobre os millennials, né? Que os millennials foram acostumados a querer fazer só aquilo que querem. E eu fiquei me questionando, mas peraí, eu sou millennial e não sei se só foi comigo, só foi com a minha micro-realidade ou minha família, mas eu nunca tive muito disso não, né? Na verdade, que eu me lembro, eu nunca realmente assim foquei minha carreira, pelo menos até os meus anos mais, né, minha primeira juventude, vamos botar assim, né? Pensar que eu ia escolher uma faculdade baseado naquilo que eu tinha prazer. Eu acho que no máximo aquilo que você tem alguma afinidade, mas sempre olhando no mercado, né? Tanto que nessa eu eu também me prejudiquei. Hoje eu entendo assim, né? Não sei se eu já falei isso aqui em algum momento, mas eu sou formado em fisioterapia. E na época, em 98, eu sei que teve uma situação, eu acho que com um jogo da Copa, algum time da seleção, que teve um jogador famoso que se injuriou, né? Injuriou no sentido de sofrer uma injúria, né? Na Bahia, se injuriar é se retar, ficar nervoso. Ele sofreu injúria e teve um fisioterapeuta que ajudou aí na recuperação dele. E isso aí deu um boom, né? Poxa, muita gente achou bacana e tal. E aí eu lembro que na Bahia, na época, só tinham 3 faculdades de fisioterapia, né? Quando isso aconteceu, eu tinha... Enfim, foi na época que eu entrei. Eu nem sabia o que era fisioterapia, pra falar a verdade. E eu sei que nessa história multiplicou. Em questão de, 5 anos, passaram a ter, 15, 20 faculdades. Não lembro o número, mas cresceu bastante. Então, o fato fiz uma faculdade sem nem saber o que era exatamente, né? E até hoje eu nem sei se eu sei. Passados aí quase 20 anos da minha formatura. Não trabalho com isso, obviamente, né? Não é o que eu queria fazer, não gosto. Mas aí, de novo, a questão da cultura millennial, né? Não, tem que estudar, tem que fazer alguma coisa e tal, né? Não tem muito o que pensar, não. Então, essa fala, vou dar uma volta retada, né? Mas, enfim, essa fala foi para falar isso, né? Tipo,
Eu vim de uma geração que aprendeu, vamos colocar, vou falar por mim, eu aprendi, né, com os meus pais que eu tinha que estudar, tinha que fazer uma faculdade, tinha que, né, se possível, passar no concurso e me garantir. Essa palavra era muito importante, estabilidade e garantia. Né? Esses conceitos permearam muito a minha vida. Não consegui por muitos anos nenhum nem outro, na verdade, né? Já na Holanda, em algum momento, fui demitido de uma empresa, por ir trabalhar 3 anos, aí já é uma outra história. E por mais que não tenha sido a coisa mais legal ser demitido, mas eu dou graças a Deus por ter sido demitido, porque senão eu poderia estar até hoje lá fazendo exatamente a mesma coisa. Triste, né? E a partir daquele momento eu resolvi trabalhar como assistente social, e isso foi muito bom. Isso me trouxe uma estabilidade. Mas voltando ao caso, gastei uns 3 minutos para falar isso. Eu particularmente acho interessante o camarada ter um sonho e correr atrás do sonho, né? Jogar Fortnite, que é uma coisa que é o que ele está fazendo nos últimos 4 anos, eu não faria isso, né? Mas sou eu, não gosto de Fortnite, já tentei jogar esse treco aí, não desceu, não. Mas a questão de você ter um sonho, de você mirar em algo é muito interessante. Agora sim, tem alguns pontos que são muito importantes considerar quando você tem um sonho e você quer correr atrás dele. E antes da gente ter uma resposta para a pergunta essencial, quem é esse cara? Esse cara está fazendo certo, errado, é um exemplo, não é? Existem alguns pontos que devemos considerar. Pelo menos que eu entendo que devemos considerar. Primeiro, prioridades. Quais são as suas prioridades na vida? Mas entenda, não prioridade é aquela coisa meio coach, mas a prioridade no sentido de, para você chegar no seu sonho, para você realizar o seu sonho, o que é que você vai ter que sacrificar? Tá? Então, pense no meu caso, casado, com filhos. Eu tenho prioridades que têm que estar acima dos meus sonhos e que estão acima dos meus sonhos. O bem-estar da minha família está acima de algum sonho que eu tenha. Não existe possibilidade de eu correr atrás de um sonho se isso vai prejudicar minha família. Entende? Quero viajar pela América Latina com pouco dinheiro e fazendo aventuras e fazer um blog. Beleza, mas e aí? Você vai levar uma mulher e 2 filhos nessa aventura? Sem saber onde você vai dormir? Quando eu era solteiro, eu já dormi em grama. Eu já dormi, sei lá, no chão. Já me vi em situações assim difíceis. Já morei em casa com gente usando a erva danada. Pô, mas solteiro, né? Mas e casado, vai ser assim? Penso que não. O bem-estar dos meus filhos tem que estar em cima da minha mulher, obviamente, tem que estar em cima de qualquer uma dessas coisas. Se você é solteiro, aí já não precisa pensar tanto nisso, mas é importante você pensar na sua própria integridade. Você quer realizar um sonho, mas é um sonho que vai arriscar o que da sua vida? Sua integridade física? Você correr riscos desnecessários? Não sei, depende de quão grande seja o seu sonho, né? Se já não é um sonho, mas um ideal de vida que está acima de você, né? Aí é questão de você avaliar. Mas eu estou falando de desejos pessoais, de sonhos, de coisa que simplesmente você acha bacana fazer. Não tô indo assim num lado muito profundo não, tá? Então é isso. O que é que vai comprometer? Quais são os riscos? Você está preparado para os riscos? Se só for você, menos mal. Mas se envolver outras pessoas, aí já tem que se pensar, né? Tem que se pensar também na questão de até que ponto você saber que você não está correndo atrás de um sonho falido, que não existe. E esse ponto, ele talvez seja o mais questionável de todos aqui que vão ser falados, porque grandes invenções vieram de pessoas que gastaram muito tempo tentando algo e todo mundo em volta dizendo que não ia dar certo, que não prestava, que ele era maluco. E esse ponto é complicado, porque e aí? Tem um sonho de fazer tal coisa e tal, a pessoa gasta anos, não dá certo, de repente dá certo.
Na minha época era comum ver as pessoas fazendo muitos anos de cursinho pré-vestibular para medicina, né? E ficavam lá. Tem gente que fica às vezes 5 anos, 6 anos. Depois passa, estuda mais 6 anos, 12 anos, né? Mais 6 de especialização e passa a ter a vida que achava que devia ter. Valeu a pena? Para ele pode ter valido a pena. Então esse ponto é muito questionável, né? Mas é importante olhar assim o frigir dos ovos, né? Uma coisa que as pessoas também já não consideram tanto, ao meu ver, é a questão assim do que aconteceu com ele, né? Aí já voltando pro rapaz, o Prisma. Ele passou por traumas e situações muito difíceis. Então, quando se fala assim a questão, por exemplo, de virar homem, eu acho muito interessante, né? De fato, nós temos que estar compatíveis à nossa idade, nós temos que virar homens e tal. Não podemos ser meninos a vida toda, no sentido de ser birrento, de não assumir responsabilidade, que nem sei se é o caso dele, mas pense aí. Se um camarada passou por muitos traumas, teve o abandono da mãe, sofreu abusos de ordem emocional por parte das pessoas que deveriam cuidar dele, e ele ainda não conseguiu encontrar a cura, o que é que você acha que vai acontecer? Por que é que você acha que na sociedade tem tanta gente aí mimizenta? Tanta gente que reclama por besteira, que se acha mais importante que os outros, que acha que tem mais direito que os outros. Tem gente que não cresceu, né? Não é certo, nem no caso de uma pessoa que faz mal à sociedade, nem no caso desse camarada. Mas e aí, meu amigo? Esses processos, eles não são fáceis, não. A pessoa tem que ter a consciência, antes de mais nada, tem que ter a consciência que tem alguma coisa muito errada na vida deles. A pessoa tem que, enfim, tem que aceitar, estar aberta a enfrentar, né, os seus próprios monstros, aprender a perdoar. Esses processos não são tão fáceis, não. Então, é uma coisa de cada vez, né? Quando eu ouço pessoas, eu percebo que muitos querem um alívio para suas dores temporárias, mas não querem realmente a cura, porque a cura custa tempo, custa energia, custa muita dor. Fazer seu cérebro relembrar coisas que você fez questão de esquecer porque foram muito traumáticas, né? Isso é o processo de cura. Você respeitar o processo natural, né? Então, tem que se pensar, não podemos olhar uma situação, né, e simplesmente tirar as nossas conclusões. E eu queria ouvir de você, né? O que é que você acha disso? Concorda? Discorda? Eu acho muito interessante a gente ter essa interação, tá bom? Isso é o que eu tenho para hoje. Agradeço aos senhores e a presença até aqui. Deixem nos comentários o que acharam, tanto na questão da comunicação quanto nessa questão da história. E vamos continuar esse vídeo nos comentários, tá bom? Forte abraço. Tchau, tchau.